Fala pessoal, eu sou em casa e estou aqui em casa hoje para conversar com vocês o projeto da nossa placa de 100K do YouTube. Nessa primeira parte nós iremos construir a placa e o botão play do YouTube. Então já deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e para fortalecer a produção de conteúdo dev no Brasil. Sem mais delongas, bora acordar um cadinho. Então pessoal, eu já estou aqui com os starter files do nosso projeto baixado, né? Foi os arquivos que a gente baixou na última aula e a gente descompactou eles aqui na área de trabalho. Eu vou vir aqui no meu VS Code, clicar em Open Folder, vou ir aqui na minha área de trabalho, dar 2 cliques aqui na pasta, selecionar pasta. Vou dizer aqui que eu confio nos autores, né? Aqui vou dar um Ctrl B para poder fechar essa área aqui por enquanto. Aqui a gente já tem a estrutura básica do nosso projeto, mas tem algumas coisas aqui que eu quero explicar para vocês. Ó. Nessas linhas aqui, ó, vocês têm o arquivo reset do nosso projeto. A função desse arquivo é resetar as propriedades dos elementos, já que muitos deles já vêm com algumas propriedades pré-definidas, né? Os elementos HTML que eu estou falando. Essa linha aqui, ó, ela importa para a gente a fonte de ícones que a gente vai utilizar no nosso projeto, e essas duas linhas aqui, ó, elas importam as fontes que a gente vai utilizar. No nosso caso aqui a gente vai utilizar a fonte Gothic A1. Eu estou importando essa fonte aqui do Google Fonts. Pode vir aqui, ó, Google Fonts, fonts.google.com. E a outra fonte lá, a de ícones, é a fonte Awesome, que é uma fonte que ela é feita só de ícones, basicamente. E aqui embaixo aqui, ó, eu tenho o nosso arquivo de estilos, então Ctrl B aqui, styles.css, que ele tem aqui, ó, a estrutura que a gente vai utilizar no nosso projeto. Aqui você já tem as variáveis que a gente vai utilizar, o plano de fundo aqui, ó, que é plano de fundo de madeira, eu já coloquei aqui, também estou utilizando aqui um CDN de backgrounds, né? E aqui as seções aqui do nosso CSS. Aqui em cima, esse trecho de código aqui, ó, ele altera a forma como a largura e a altura dos elementos ela é calculada, fazendo com que as mesmas elas incluam os valores das propriedades padding e border. Né? Ou seja, quando você coloca aqui para você ver a largura de um elemento, ele considera o valor de padding e border para poder calcular essa largura. Essa pseudoclasse root aqui, ó, ela representa o nível mais alto de um elemento HTML. Penso que ela é idêntica à tag HTML, né, que a gente tem aqui no nosso arquivo aqui HTML, só que ela tem uma especificidade mais alta, ok? Esse aqui é o nosso arquivo de scripts, né, scripts.js. Essa biblioteca aqui, ó, é uma biblioteca que eu criei para poder auxiliar em alguns projetos, nesse projeto e em outros projetos que vão ser criados aqui no canal. Essa biblioteca aqui que é a Inks. Vocês podem encontrar essa biblioteca no meu GitHub. Inclusive, se vocês quiserem dar um start para poder fortalecer o projeto, muito obrigado. E aí diversas operações matemáticas e alguns efeitos também, eu vou colocar aqui dentro dessa biblioteca para que o foco dos projetos seja HTML, CSS e JavaScript. Imagina você está tentando aprender HTML, CSS, JavaScript e vem alguém e ainda coloca ainda uma camada de matemática em cima para poder dificultar mais ainda o seu aprendizado. Então eu estou abstraindo essa parte de matemática para poder simplificar os projetos, né, e deixar mais amigável aí para quem está começando. Então a gente vai utilizar essa biblioteca aqui nas próximas aulas aí para a gente criar um efeito aqui no nosso projeto. Então eu vou vir aqui, ó, e vou clicar nesse botão Go Live para poder ativar o nosso Live Server. Live Server ativado, você vê aqui que ele já está com aquele fundo aqui, ó, que eu mostrei para vocês, né? Aqui você tem, se você quiser, ó, background, CDN, esse CDN aqui que eu estou utilizando, ele tem vários backgrounds nele. Então aqui para o nosso projeto, vou vir aqui no index.html e vou criar a estrutura básica aqui da nossa aula de hoje. Então, eu vou criar essa classe plate aqui, que ela vai ser essa placa aqui. Eu vou criar uma outra div aqui, botão, que vai ser esse botão. E dentro dela,
eu vou ter uma outra div aqui, que é um elemento, que eu vou chamar de button play, vai ser esse playzinho aqui. É isso, a nossa estrutura da aula de hoje. Feito isso, agora a gente precisa estilizar isso aqui, porque o objetivo é que no final da aula vocês tenham esse resultado aqui. Atualmente vocês não têm nada ainda, né? Só para caso você digite algum texto aqui, você vai ver que as divs elas estão aqui, mas elas estão vazias, né? Esse formato aqui, ó, de nomear as divs, se esse é o seu primeiro projeto, talvez você nunca tenha visto ele, mas é uma metodologia que eu costumo utilizar aqui no CSS que chama BEM. BEM significa, é realmente BEM mesmo, né? BEM significa, o B significa bloco, o E é um elemento e o M é um modificador. No caso aqui o bloco seria, a gente tem aqui um bloco play, um bloco button, e aqui dentro eu tenho um elemento. Quando você vai dar nome para um bloco, você dá só o nome normal. Quando você vai dar um nome de um elemento, você dá button, underline, underline e o nome do elemento. No meu caso aqui, por exemplo, é o play. E um modificador, você usa o traço, traço. Então aqui no caso, se eu colocasse para o button play ele ser desativado, por exemplo, poderia colocar traço, traço, desativado. Aí quando essa classe aqui ela fosse adicionada aqui, ó, no meu elemento play, ela poderia dar a impressão de que o botão está desativado, por exemplo. Feito isso, agora a gente já pode ir para o nosso arquivo CSS. Eu vou clicar aqui, ó, em styles.css. Antes da gente começar a definir as regras específicas da nossa aula de hoje, a gente vai definir algumas regras gerais aqui do nosso projeto. No nosso caso aqui a gente vai definir uma regra. Eu vou vir aqui em style, estilos gerais, né? E vou definir a regra HTML com tamanho da fonte 62,5%. Por que eu estou fazendo isso? Nesse projeto a gente vai utilizar uma unidade CSS chamada Ren. Um Ren ele equivale a 16 pixels. Por que 16 pixels? Porque 16 pixels é o padrão de fonte do tamanho da fonte no HTML. Então, se você não alterar o tamanho da fonte, ela vai ser 16 pixels. Ou seja, quando você colocar aqui 2 Ren, vai ser 32 pixels, 3 Ren vai ser 48 pixels. Que isso aqui é 3 vezes 16, esse aqui é 2 vezes 16. Só que o problema ele acontece quando você às vezes precisa definir, por exemplo, 57 pixels para Ren, por exemplo. E aí você tem que ir na calculadora e fazer esse cálculo na mão. Você definir aqui, por exemplo, 62,85 pixels. E aí você tem que ir lá e fazer essa conta na mão, na calculadora, né, no caso, para você descobrir quanto que isso é em rens. Para poder resolver esse problema, a gente vai colocar aqui, ó, no tamanho da fonte, um número que facilite essa conta. Por que a gente está colocando 62,5? Porque se você vier aqui na calculadora, você vai ver que 62,5% de 16, 16 vezes 62,5 é 10 pixels. Isso aqui é a mesma coisa de você estar definindo 10 pixels. Por que definindo como 10 pixels? Porque isso facilita muito na hora de a gente trabalhar com Ren. Porque aí um Ren passa a ser 10 pixels. 2 Ren passa a ser 20 pixels e assim por diante. Agora, quanto que é 62 ponto, vou pegar outro número. Quanto que é 57 pixels, por exemplo, em rens? Para você descobrir o valor disso aqui em rens, é só você dividir por 10, ou seja, 5.7 ren. Muito mais fácil. Se você definir que é 87,852 pixels, por exemplo, quanto que isso é em ren? 8.7852 ren. O que eu fiz para poder chegar nesse valor aqui? Eu só dividi o valor em pixels aqui por 10. Muito mais fácil, né? Aí você deve estar se perguntando, mas por que eu coloquei aqui 62,5% e não vim aqui e coloquei
10 pixels direto, porque 10 pixels é uma unidade fixa. Já 62.5 ela é relativa. Pode acontecer de às vezes o usuário ele alterar o tamanho da fonte padrão. Ele vai lá no sistema lá do dispositivo dele e altera o tamanho padrão da fonte. No mobile, por exemplo, é muito comum isso acontecer. Às vezes a pessoa ela tem algum problema de visão, ou às vezes a sua preferência mesmo, ela altera o tamanho da fonte. Aqui no meu VS Code, por exemplo, você vai reparar que o tamanho da fonte dele é diferente, porque eu prefiro trabalhar com VS Code com a fonte maior, né? Quando você define essa unidade aqui como relativo, 62.5, ele sempre vai pegar o valor padrão ali que o usuário definiu e vai pegar 62.5% daquele valor. Então o usuário ele pode alterar de 16 para 20, para 24, para 28, e você sempre vai pegar 62.5% desse valor, o que faz com que a sua página ela se ajuste proporcionalmente aí ao tamanho da fonte definida pelo usuário. Então vou vir aqui, ó, vou definir isso aqui, e aqui eu vou definir a família da fonte que a gente vai utilizar. No caso aqui eu vou utilizar essa variável ff, que é a que está definida aqui em cima. Feito isso, a gente já pode começar a trabalhar nas regras específicas aqui do nosso projeto. Eu vou vir aqui, ó, eu vou, na seção 2 aqui da placa, eu vou criar aqui a regra para a placa, definindo a cor de fundo desse bloco como Flake Background. Essa variável aqui, ela contém esse valor aqui, ó, que é um gradiente linear. Eu vou mostrar para vocês como isso aqui funciona. Vamos só terminar de completar aqui o nosso elemento, até mesmo para a gente poder enxergar esse gradiente, né? Então eu estou definindo a largura como 43 rem, a altura como 55 rem, você vê que ele já está aparecendo aqui, as margens superior e inferior como 0 e da esquerda e da direita como alto, para poder centralizar aqui o nosso bloco. A margem superior eu vou definir como 5 rem, para poder espremer ele aqui um pouco. E eu vou definir aqui uma sombra, que é a Flake Shadow. Essa função aqui, ó, voltando agora que a gente já está enxergando ela aqui, a função linear gradient, que é essa função aqui, ela define um gradiente linear como uma imagem de fundo, né? Para você criar esse gradiente linear, você precisa de pelo menos duas cores, seria o nosso caso aqui, ó. Além disso, você também pode definir o ponto inicial aqui, de onde que essa cor ela começa, né? Que no caso aqui, estou dizendo que o ponto é 50% e essa daqui é 80%. E também a direção desse gradiente. Então aqui no caso aqui eu estou falando que ele vai de cima para baixo. Isso aqui você não precisa decorar, você pode vir aqui no Google, pesquisar por CSS Gradient Generator, pode clicar aqui no primeiro aqui, ó, e aqui você já tem uma ferramenta para poder criar para você aqueles gradientes ali. Então eu poderia vir aqui, ó, definir a cor do primeiro gradiente, como aquela cor ali que eu defini, a segunda cor do meu gradiente, com a segunda cor lá que eu estou utilizando. Esse ponto aqui, ele equivale a esse daqui, então eu definiria isso aqui como 50, o outro aqui eu definiria como 80. Aqui, ó, eu poderia vir aqui e definir isso aqui como 0, porque aí seria o mesmo que eu estar dizendo que ele está indo de cima para baixo, né, na direção do meu gradiente. Você vai ver que aqui embaixo, aqui, ó, ele já, você vai ver que ele já gerou isso para mim, o código aqui. Então você não precisa decorar isso daqui, mas eu acho interessante que você saiba, né? Primeiro valor aqui é a direção e pelo menos duas cores, com você podendo colocar aqui, ó, o ponto onde que essas cores elas começam a aparecer. Além disso, aqui em cima aqui, ó, eu também defini uma sombra, né, para a nossa placa. Aqui, ó, essa sombra que eu adicionei aqui. A propriedade Box Shadow, ela permite que a gente adicione até mais de uma sombra. Então, se você for olhar aqui, eu tenho duas sombras aqui aplicadas. Em cada uma dessas sombras, a gente tem 3 valores e uma cor. O que são esses 3 valores? O deslocamento em X, o deslocamento em Y e o blur, ou seja, o borrão ali da nossa sombra e a cor aqui que eu já tinha dito antes, né? Voltando aqui para o nosso código, lembrando que é a mesma coisa. Você pode vir aqui e pesquisar Box Shadow Generator, e você tem aqui também, ó, ferramentas que te auxiliam para isso.
te auxiliam a criar essas sombras. Aqui no caso, aqui, se eu fosse definir ela, eu definiria uma dessas sombras como ponto 4, né? Pixels seria o mesmo que 4. Essa outra aqui como 4 também. Spread eu não estou usando. E o Blur como 18. E a cor que eu estou utilizando aqui, que é essa 7E, 7E, 7E. Feito isso, eu ainda posso vir aqui e adicionar uma outra Box Shadow, né? Uma outra sombra. Aqui no caso eu estou utilizando F8, F8, F8. Ó, isso. O valor como menos 4. O outro como menos 4 também. Isso aqui na verdade é 0. E esse daqui como 20. Lembrando que isso aqui, a única coisa que eu estou fazendo é multiplicar por 10 para eu poder chegar nos pixels, né? Esse valor aqui eu já coloquei errado, mas eu acredito que deu para vocês entenderem, né, como que funciona. Então, voltando aqui para o nosso código, eu vou vir aqui embaixo, ó, dentro dessa seção aqui, button, eu vou criar a regra do botão aqui da nossa placa. Eu vou definir a cor como color btn, a largura eu vou definir como 19 rem, a altura eu vou definir como 13 rem, vai ver que ela já apareceu aqui, né? O box shadow eu vou definir como btn shadow, border radius, né? O raio dessa borda eu vou definir como 2.5 rem, a opacidade como 0.7, a posição como relativa e a propriedade top como 10 rem. Porém, a gente ainda precisa que esse botão ele fique no centro aqui da nossa placa. Então eu vou vir aqui, ó, nesse bloco plate e vou definir plate como um flex container. Por que eu estou fazendo isso? Para eu poder dizer que eu quero todos os flex itens desse flex container alinhados ao centro. Com isso, ó, eu tenho aqui o botão da nossa placa centralizado. Agora eu vou vir aqui e vou começar a definir o estilo do símbolo ali do play no centro da nossa placa, no centro do nosso botão, desculpa. Eu vou definir a largura dele como 0 e a altura como 0. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui a gente vai criar um triângulo usando o CSS. Então vou começar aqui, ó, definindo a borda superior como 3 rem sólido vermelha, a borda inferior como 3 rem sólida amarela, a borda da esquerda com 5 rem sólida azul, vai ver que ele já está mostrando aqui, ó, e a borda da direita como 5 rem sólida verde. O que eu estou fazendo aqui? Como eu defini a largura e a altura como 0, aqui eu só tenho as bordas. Mas como que eu transformo isso aqui em um triângulo? Você já deve estar imaginando aqui qual que é a solução. Eu só vou precisar de uma dessas bordas. Aí o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou deletar essa borda da direita aqui, que eu não preciso dela. Quando eu der um Ctrl S aqui, ó, eu só vou ter a borda de baixo, a borda da esquerda e a borda de cima. Porém, se eu deletar a borda superior e a borda inferior, eu perco o meu triângulo. Então eu preciso de alguma forma de manter essas bordas aqui, mas elas não podem aparecer. Como que eu vou fazer isso? Eu vou alterar a cor dessa borda para transparente. Comigo fazendo isso, ó lá, eu mantenho a borda aqui, mas você não consegue ver ela. Ela está transparente, né? Então venho aqui também, defino essa borda aqui como transparente, eu já tenho o meu triângulo. Agora eu só preciso colocar ele da cor dele, que é essa ADA FB3. Para finalizar, eu vou utilizar aqui, ó, a propriedade filter com o valor btn filter para criar aqui, ó, essa sombra aqui atrás. Se você olhar aqui, ó, o valor nessa propriedade btn filter, você vai ver que o valor dela, eu estou utilizando o filtro Drop Shadow. Tanto esse filtro Drop Shadow quanto a propriedade Box Shadow, as duas geram sombras aí atrás do elemento.
A diferença é que a propriedade Box Shadow, como o nome dela já fala, ela produz uma sombra retangular. Então ela vai ignorar essas transparências aqui, ó. Se eu viesse aqui, ó, e ao invés de filter eu tivesse colocado Box Shadow e alterasse esse valor aqui para Plate Shadow, você ia ver, deixa eu aumentar isso aqui, que quando eu desse Ctrl S, ele ia colocar uma sombra em todo o retângulo aqui. Ele ia considerar essa parte aqui com transparência. Quando você utiliza o filter para poder fazer essa sombra, né, o filter com o filtro Drop Shadow, o Drop Shadow ele ignora essas transparências. Ele só aplica a sombra no que está sendo realmente visível na tela. Então, quando você dá Ctrl S aqui, utilizando a propriedade Filter com o filtro Drop Shadow, você tem as sombras só sendo aplicada no elemento que é visível, ou melhor, na parte do elemento que é visível para o usuário. Antes de a gente finalizar, deixa eu voltar isso aqui, agora a gente precisa mover o nosso play aqui para o centro. Como que eu vou fazer isso? Definindo o button como um flex container. Por quê? Porque aqui, ó, meu button play está dentro do meu bloco button. Então eu defino o button como um flex container. Eu falo que todos os flex itens do bloco button eles devem estar alinhados horizontalmente ao centro e verticalmente também ao centro. Com isso agora eu tenho aqui o meu play centralizado na tela. Então pessoal, com isso nós finalizamos aí essa segunda aula do nosso projeto da placa de 100K. Na próxima aula a gente vai fazer esse estilo aqui da nossa placa quebrada, que é o easter egg aí que a gente vai criar para lembrar aí a história do YouTube Brasil, né? A ideia é que nas aulas que vão vir aí mais para frente, utilizando JavaScript, a gente alterne do que a gente fez hoje para o que a gente vai fazer na próxima aula aí, para dar esse efeito da placa quebrada. Chegamos então no primeiro para casa aí do nosso projeto da placa de 100K. Só lembrando aí para quem nunca fez nenhum projeto aqui em cima você tem uma sugestão de como que você deve estudar essa aula, deve assistir essa aula completa 2 vezes, fazendo junto comigo, e depois você deve tentar fazer sem acompanhar a aula e só voltar aqui quando não conseguir resolver algum problema. O para casa dessa semana é o seguinte: além do Drop Shadow, a propriedade Filter possui vários efeitos visuais. Estude pelo menos um desses efeitos e o explique com as suas palavras. Cite ao menos um exemplo de uso. Aonde que você vai explicar isso? Aqui embaixo, ó, como que o para casa deve ser entregue. O para casa deverá ser entregue nos comentários desse vídeo, fazendo um comentário com sua resposta ao para casa da semana e, além disso, você deve avaliar a resposta de pelo menos 3 colegas, dando um feedback positivo ou um like, caso tenha gostado da resposta dele, ou um feedback construtivo, caso você ache que faltou alguma coisa ou que a resposta contém alguma informação equivocada. Observação: não ofenda o seu coleguinha, lembre-se que estamos aprendendo juntos aqui e que a melhor forma de se aprender alguma coisa é ensinando e não ofendendo. Ai, 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 hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então já deixa o like para ajudar o canal a ganhar relevância. Quer apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a materiais extras como e-books, códigos fontes, layouts no Figma e projetos exclusivos? Clique no primeiro link da descrição e entre para o meu clube de membros. Compartilhe, favorita, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe aqui nos comentários o que você quiser saber. Tudo de melhor, se cuidem e tamo junto.